Eu vou falar um pouco, enquanto aula curta, sobre as salas que eu mais gosto de ir, que são as salas que pouca gente vai, que são as salas que eu olho ao redor e não vejo muitos colegas brasileiros, mas que eu acho essencial esse olhar. E por quê? Né? Primeiro, agradecer o convite. Falar sobre isso, para mim, é uma honra. Quando a gente vai a congresso, vai a eventos pós-San Antônio, pós-ASCO, pós-ESMOS, a gente vê esses temas, né? Quimioterapia, genética, cirurgia, imagem, radioterapia. Só que existem outros temas que são tão importantes para o paciente, ou mais até, tanto para a qualidade de vida e para a qualidade de tratamento, como questões financeiras, patient advocacy, cuidados paliativos, questões étnicas e sociais, manejo das toxicidades e prevenção. E esse slide, ele foi apresentado na última aula, que sempre tem nome, né? O que a gente vai fazer na segunda-feira, pós-congresso. E essa primeira linha é exatamente o que eu falei, né? Esse é o que a gente mais discute. E ele fala, né, que é cada vez mais crucial a gente olhar a qualidade do cuidado que a gente leva ao paciente. E nisso estão as linhas, né, abaixo. O suporte clínico, que fala do manejo de estresse, cuidados paliativos, controle de dor, entre outros, e também questões relacionadas à autonomia do paciente. O suporte à família, produtividade, né, no trabalho, questões logísticas, entre outras. E aí eu vou abordar aqueles temas que estavam destacados, todos eles estavam no Congresso. Então, quando a gente fala de questões étnicas e sociais, a gente teve uma sessão especial falando dos maiores obstáculos no cuidado do câncer de mama. E quem apresentou a parte relacionada à disparidade social no câncer de mama foi a Lori Pierce. Ela que em 2020 foi presidente da ASCO, e o tema da ASCO em 2020 foi a equidade social. Então, essa aula foi muito interessante, a presença dela marcante em todas as mesas relacionadas ao tema. Tivemos também sessões falando da dificuldade de acesso à telemedicina, acesso à tecnologia da população negra, sessões que falaram da diferença do microambiente tumoral pós-quimioterapia dessa população. Tivemos uma sessão de pôster com 10 pôsteres. Essa sessão foi muito interessante e abordou vários temas como o racismo estrutural, o ambiente social, o atraso ao início do tratamento e ao diagnóstico na população negra, diferenças no impacto da quimioterapia no tratamento. E a gente também teve uma subanálise do Exponder, que na introdução eles colocaram que as mulheres negras americanas têm uma incidência 4% menor de câncer de mama, mas com uma mortalidade 40% maior do que as mulheres brancas. Essa subanálise, ela avaliou as características clínico-patológicas, a sobrevida e a raça das participantes desse trabalho, já levantando que, nesse estudo, só 6% eram mulheres negras. No Positive, que o Bines falou, a gente não teve mulheres negras. Eles falaram também sobre esse tema. Então, assim, é uma população que a gente tem que estar atento no Positive, né, falando. O estadio 3, que foi subrepresentado, e mulheres negras, que são nossa população, né, no final das contas. As conclusões dessa análise, ela falou que as mulheres negras elas têm desfechos piores, um desfecho pior comparado às brancas, independente do tamanho, independente da idade e do grau do tumor, e que parece que ajustar o índice de massa corpórea pode diminuir essa diferença. Mas essas diferenças apresentadas até então não levam a nenhuma conclusão, nenhuma mudança no tratamento. Passando para a questão da obesidade, que também foi uma questão muito pertinente, essa apresentação do Dona Fábia foi uma apresentação linda, e ela colocou a incidência do câncer de mama versus, né, a possibilidade de modificar os hábitos de vida, diminuir a obesidade para diminuir essa incidência. Também tivemos um fórum sobre microbioma, dieta e jejum. Também tivemos uma muito interessante, a Maria Júlia está aqui, eu pensei nela durante essa aula toda, a questão da densidade das mamas, se a gente conseguir, através da diminuição da obesidade, diminuir a densidade das mamas, quem sabe a gente também diminui a incidência. Também tivemos uma sessão de pôster, só relacionada à obesidade, foram 9 apresentações, e uma que me chamou a atenção foi uma vacina,
é uma imunização que remodula o repertório imunológico do tecido adiposo obeso, uma vacina que também já existe de forma experimental para diabetes. E o câncer de mama ele foi inibido na maioria dos camundongos, ainda um pré-estudo, né, ainda é feito em ratos. E essa vacina representa a primeira vacina para diminuir o risco de câncer de mama na obesidade. Teve uma fala também nessa apresentação que me chamou muita atenção, que a gente sempre tenta, né, na mulher pós-menopausa, adicionar o letrozol, anastrozol, algum inibidor da aromatase, pensando do benefício sobre o tamoxifeno. Só que ele fala que, às vezes, numa mulher obesa, a gente perde esse benefício e a gente está trazendo efeito colateral para ela, né? Então, a gente está piorando a vida de uma pessoa, querendo oferecer uma droga melhor e não fala da obesidade, não tenta controlar essa questão. Falando do manejo das toxicidades e qualidade de vida, nessa sessão, ele começa falando que a gente tem efeitos colaterais, eu sei que o desenho está pequeno, mas a gente tem efeitos colaterais que duram até 5 anos, como neuropatia, questões cognitivas, ansiedade. Nesse quadro do lado direito, os círculos, né, são drogas, e cada quadradinho são efeitos colaterais. Quantos efeitos colaterais a gente leva todo dia para os pacientes, né? E esse slide, ele fala de como é que a gente pode abordar esses efeitos colaterais nas abordagens não farmacológicas, né? Então, no aro do meio, ele fala das toxicidades, e nas cores em volta, né? Fica ruim de descrever, mas ele fala de todas as abordagens que a gente tem para controle de sintoma e o nível de evidência para cada uma delas, né? Então, por que investir nisso? Porque são seguras, né? Abordagens seguras e sem toxicidade. Também falaram nessas sessões de manejo de toxicidade do uso do pantoprazol para náusea, de beta-bloqueador para o controle da diminuição do risco da cardiopatia por drogas, a metformina para diminuir a hiperglicemia causada pela Alpelisib, que é uma droga que a gente tem começado a usar cada vez mais, do controle da neuropatia longa por taxanos, do papel da yoga para controle de fadiga, qualidade de vida e ansiedade, e dos tipos de acupuntura para as dores do paciente oncológico. Nessa mesma linha de pensamento para manejos de toxicidades, a gente também teve uma apresentação sobre as pacientes jovens e suas disfunções sexuais. Então, na introdução, ela lembra que esses sintomas, na maioria das vezes, não se resolvem sozinhos, podem piorar com o tempo, e essa piora traz ansiedade e depressão. E a gente que está acostumado no nosso dia a dia do consultório a pensar na queda da libido e no ressecamento vaginal, muitas vezes a gente deixa de pensar em outros fatores que podem ajudar, fatores causadores e que a gente pode controlar, né? O histórico de problemas sexuais que essa mulher tem, a ausência de atividade sexual prévia, depressão, ansiedade, uma inaptidão física. Então, nesse gráfico, esses quadrados, né, também não dá para ver, mas é corrido, também não ia dar para me aprofundar, mostra tudo de sintoma, né, e de causa para essa disfunção sexual que vai além das drogas que a gente usa e que a gente pouco aborda e que a gente pouco controla. Então, o olhar é para isso. E que a gente tem várias estratégias não farmacológicas para tratar. Falando da gravidez, ele trouxe o olhar, várias abordagens, mas o que ele quis enfatizar aqui nessa palestra é que o tratamento é multidisciplinar. E é um multidisciplinar de verdade. A gente está acostumado a falar de multidisciplinar com vários médicos, né? Só que não é sobre isso a conversa. A gente precisa de assistente social, de psico-oncologia, de suporte espiritual, e não só para paciente, mas também para a família dessa paciente. O Exponder também trouxe uma subanálise relacionada a questões cognitivas, onde 568 pacientes responderam questionários sobre qualidade de vida, avaliação cognitiva, fadiga e ansiedade. Eles chegaram, né, a gente tem agora os dados, que os pacientes que fazem endocrinoterapia têm uma piora cognitiva importante, mas ao fim de 3 anos elas podem voltar ao nível basal. Mulheres que fazem quimioterapia e endocrinoterapia, elas têm uma piora cognitiva muito mais importante e que não retorna ao nível de 3 anos ao início, né? E existe tratamento, terapia cognitiva comportamental, que pouca gente indica, pouca gente sabe, pouca gente fala.
E a gente precisa valorizar essas queixas, né? As pacientes chegam no consultório falando que a memória está fraca, que não consegue, os pacientes estão ansiosos e a gente não consegue direcionar essa paciente para os tratamentos corretos e pouco entendê-las, né? E falando dos cuidados paliativos, essa sessão acho que foi melhor, assim, o ponto alto para mim foi essa sessão foi sensacional. Fala do cuidado paliativo precoce, o suporte aos pacientes com câncer metastático, toxicidade financeira e a perspectiva do paciente. Falando de cuidados paliativos precoces, a gente já sabe que quem tem cuidados paliativos precoces pode ter, isso é um dado, né, sobrevida maior até de pacientes que estão fazendo uso de tratamento. Então, o cuidado paliativo precoce é um problema, porque a maioria dos serviços não tem esse acesso para os pacientes. Já é uma indicação da ASCO que esses pacientes tenham acesso ao cuidados paliativos precoces. E a equidade, ela veio também na conversa dos cuidados paliativos. A gente sabe que a gente precisa incluir outras raças nas pesquisas em cuidados paliativos. Mulheres negras têm um pior fim de vida, elas sentem mais dor e as dores não são controladas. A gente precisa entender como os indicadores sociais afetam esse acesso aos cuidados paliativos. A gente também teve uma aula sobre suporte para pacientes com metástase, do MD Anderson, também foi maravilhosa. E eles apresentaram o ABC Program. Nessa linha maior, né, a primeira, fala sobre os cuidados que a gente sempre discute nos congressos e todos os eventos, o que vocês já ouviram falar, mas esse ABC, ele traz, né, o manejo dos sintomas como sendo prioridade, e aí tem o suporte, o cuidado, a medicina integrativa como sendo fundamental do escopo dos hospitais, o suporte psicossocial, a epidemiologia e a saúde comportamental também. Essa aula de toxicidade financeira, ela brilhou, assim, ela é uma oncologista, uma radio-oncologista que perdeu o marido com câncer, eu não lembro se de pulmão, melanoma, não sei, e ela é do Memorial, e ela falou que é muito importante a questão financeira, né? A questão financeira pode impactar negativamente na qualidade de vida, na satisfação do cuidado e na qualidade desse cuidado, e aumenta o número de falências, aumenta o risco de mortalidade. Lembrando que 1 a cada 20 mulheres negras ou latinas em estágio inicial perdem suas casas devido ao impacto financeiro do tratamento oncológico nos Estados Unidos. 50% a 80% das pacientes gostariam de conversar sobre questões financeiras com seu oncologista, só que só 19% conversam. Só 28% conversa com algum profissional de saúde. E isso é muito sério, porque quando essa conversa existe, mais de 50% das que conversam conseguem diminuir parte desses custos, seja por diminuição dos remédios de suporte, seja por teleconsulta, que se tente fazer ao invés do deslocamento da paciente, né? Ela citou várias maneiras disso acontecer. E ela termina a aula dela falando que ela achou que quando o marido estava doente, ela ia ter que escolher entre a falência e a morte, e as duas aconteceram juntas, ela caiu num poço sem fundo. A gente teve uma sessão, essa última que eu trouxe para vocês, sobre o papel do paciente, né, a perspectiva do paciente. Lembrando que os pacientes estiveram em todas as sessões. Pacientes, eles subiram, deram palestras, eles foram ao microfone tirar dúvidas, eles estavam na plateia, eles estavam circulando, querendo entender o que estava acontecendo e fazer parte do processo. E aí, nessa discussão, eles entram falando também da disparidade social, dos ensaios clínicos, qualidade de vida, sobre survivorship, suporte, educação, e por que, né, que a gente tem que falar, com quem que a gente fala. Tudo isso é para unir profissional de saúde e paciente, para que juntos consigam um melhor tratamento, um entendendo o outro. Eu trago esse trabalho, que é um trabalho antigo, né? Ele é de 2019, mas eu sempre trago eles nas minhas aulas quando eu falo sobre esses temas. Ele fala sobre o que é importante para o paciente com câncer de mama metastático versus o que o oncologista acha que é importante para o paciente com câncer de mama metastático. E se a gente só se prender na linha até os 60%, o oncologista acha que só tem 3 coisas importantes, né? A questão da eficácia do tratamento, das toxicidades e da questão financeira. Mas nesses mesmos 60% tem 3 coresinhas a mais para os pacientes. A
linha dos pacientes tem muitos outros fatores e o oncologista não está habituado a ver. Então, que a gente consiga cada vez mais olhar além, né? Que a gente consiga se sensibilizar com o que o paciente não mostra de cara, com coisas que a gente não costuma conversar, que a gente consiga ter esse outro olhar no nosso dia a dia, que a gente olhe para o paciente. Essa foto é uma paciente que foi palestrante, pelos olhos da Ana Kuradase, que trouxe a Sloan Medicine para o Brasil, que é uma amiga querida, e era sobre isso minha fala. Obrigada, gente.